Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E aí? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, nós vamos falar um pouco mais da condição do nosso sistema nervoso. Vamos lá comigo? Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre os distúrbios, as doenças, aquilo que está relacionado com alguma coisa negativa, mas que também pode ser positivo por algum lado, ao nosso sistema nervoso. E como que isto influencia e afeta a vida das pessoas que são portadoras e as pessoas que estão ao redor delas. Vamos lá? Então, olha só, vocês lembram que lá na nossa aula anterior eu falei que no sistema nervoso é essencial para o funcionamento do nosso organismo? Pois é, quem comanda diversas atividades que ocorrem no nosso corpo é o nosso sistema nervoso. Quando acontece de uma certa maneira, né, em algum momento, alguma dessas funções deixarem de funcionar da maneira que realmente é necessário, aí a gente vai ter algum problema. Então, quando somos acometidos por doenças do sistema nervoso, muitos dos nossos sentidos e funções podem ser comprometidas em maior ou menor grau. Então, nós vamos falar um pouquinho das principais doenças que estão relacionadas aí com o sistema nervoso. Que aí a gente tem que pensar quais são os danos, os sintomas mais comuns, todo esse processo de como isso acontece. O primeiro que a gente vai falar é o sistema, relacionado com o sistema nervoso, é o acidente vascular cerebral, que recebe a sigla de AVC. Muitas vezes a gente escuta, né? Ah, o avô, o pai, o tio de alguém teve um AVC, né? E aí? Ele também é chamado ou conhecido por derrame cerebral. Pode acontecer devido a um entupimento ou rompimento de vasos que vão transportar sangue ao cérebro. O AVC é uma doença que não tem cura. Porém, sua causa deve ser diagnosticada e tratada o mais rápido possível para diminuir os riscos e a gravidade das sequelas. Além, é claro, de prevenir novos eventos. Os principais sintomas da doença, que deve ser tratada imediatamente, normalmente são dormência ou paralisia da face, ou dos braços, ou até mesmo das pernas, em apenas um lado do corpo, uma dor de cabeça intensa e as dificuldades motoras cognitivas. A pessoa às vezes não consegue segurar, começa a ter dificuldade em segurar o talher para se alimentar, uma caneta, o controle da televisão. A visão, ela fica um pouco mais embaçada, fica mais difícil, né, enxergar. A fala começa a ficar um pouquinho arrastada, embolada. Então, todos estes sintomas, eles vão sendo percebidos. E aí a pessoa precisa ter um acompanhamento médico. É preciso entender a diferença entre uma dor de cabeça e uma cefaleia crônica. A cefaleia é um termo técnico utilizado pela população para dor de cabeça, que se divide em 3 tipos. Nós temos a cefaleia tensional, a cefaleia crônica e a cefaleia em salvas. Então, olha só, elas podem surgir de uma maneira isolada, quando precisa, né, de um complexo sintomático agudo, como uma enxaqueca que te atrapalha, a luminosidade te incomoda, todo esse processo. Quando de alguma doença em desenvolvimento, como uma infecção, né, mais variada, então aí a gente vai ter essa cefaleia acontecendo. O que seria então a cefaleia tensional? A cefaleia tensional, da mesma forma que a enxaqueca, é um tipo primário, que é bastante comum no nosso dia a dia, né? No dia a dia das pessoas de uma maneira geral. Ela conta com características
próprias, como a sensação de cabeça pesada, pressionada, com dores geralmente leves e moderadas, que não te impede, sabe, de fazer as tarefas normais. Na sua rotina, ela vai acontecer tranquilo. Já a cefaleia crônica é outro tipo de dor de cabeça bastante presente no dia a dia das pessoas, já que cerca de 3 a 5% da população mundial sofre com esse problema. Além de ser considerada a segunda causa mais comum para consultas neurológicas. Entre os subtipos mais comuns de cefaleia crônica estão a enxaqueca transformada e a cefaleia tensional crônica. Nossa, quanto nome difícil, não é mesmo? Mas nada mais é do que uma dor de cabeça, uma enxaqueca que incomoda. A enxaqueca transformada em cefaleia tensional crônica são as mais predominantes na população. Além disso, é normal que ocorram queixas associadas ao sono de má qualidade, a pessoa passa a dormir mal, ter insônia, dores pelo corpo, irritabilidade, ansiedade, a depressão, alterações no apetite. As pessoas às vezes não conseguem se alimentar com tanta facilidade, não têm fome, ou então tem uma vontade insaciável do alimento. E o humor ou queixas gastrointestinais. E não podemos deixar de citar a cefaleia em salvas, que é quando a dor de cabeça se repete durante um longo período de tempo. O problema chama-se cefaleia em salvas, ou seja, as pessoas sofrem com uma dor 3 vezes por dia durante um determinado tempo, o período de salvas, que pode durar de 2 semanas até 3 meses. Nossa, já pensou 3 meses com uma dorzinha de cabeça ali te perturbando? Difícil, não é mesmo? Um outro distúrbio que a gente deve falar é a epilepsia, que é um distúrbio que ocorre no cérebro, geralmente decorrente de pequenas lesões que acometem a região neural. O uso excessivo de álcool, de drogas, traumas, bater a cabeça, alguma coisa que lesou ali a região cerebral, até mesmo outras doenças do sistema nervoso são capazes de causar essa questão da epilepsia. É importante frisar que nem toda convulsão significa que o paciente é portador de epilepsia. Porém, esse é um dos sintomas mais comuns do distúrbio. Outros sintomas que a doença costuma apresentar é a perda da consciência, a incontinência urinária, o desconforto estomacal, as contrações musculares, as cãibras e os lapsos, de atenção. A pessoa perde a atenção rápido de alguma coisa. Pacientes devem ser tratados e contar com acompanhamento médico para que possa viver uma vida normal e realizar suas atividades de forma controlada. Muitas vezes, pessoas que apresentam febre alta precisam de um monitoramento, visto que a elevação da temperatura do nosso corpo, ele pode causar um estado convulsivo. Vocês sabiam disso? Nós temos também a esclerose múltipla, que é mais uma das doenças do sistema nervoso que vai fazer com que o corpo não responda corretamente aos comandos do cérebro. Isso vai ocorrer devido a determinadas lesões nos nervos e medula espinhal, causadas pelo sistema imunológico. Dentre os sintomas mais comuns da esclerose múltipla estão formigamento, dormência no corpo, visão dupla ou embaçada, falta de equilíbrio, contrações musculares, fadiga dessa musculatura, um cansaço, perda de força, problemas cognitivos. Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento, o que ajuda a retardar o avanço e possíveis sequelas. Nós temos também o mal de Alzheimer, que após muitos anos de estudo,
Hoje já se começa a ter uma resposta de um tratamento mais eficaz, sendo uma das doenças do sistema nervoso mais conhecidas pela população. O mal de Alzheimer é bastante comum no Brasil, afetando cerca de 2 milhões de pessoas ao ano. Os sintomas mais comuns dessa doença são a perda da memória, a confusão mental, falta da noção do tempo, mudanças de comportamento e falta de discernimento. O Alzheimer não tem suas causas conhecidas. É uma doença que, na grande maioria das vezes, acomete pessoas idosas. O problema não é que não tem cura, mas conta com algumas opções de tratamento que visam retardar seu avanço e promover a qualidade de vida do paciente. A gente precisa lembrar ainda da doença de Parkinson, que também é uma das doenças do sistema nervoso que afetam principalmente a população idosa. Ela é comum no Brasil, vocês sabiam disso? Apresenta mais de 150 mil casos por ano. Trata-se de uma doença degenerativa e progressiva. Então, ela vai degenerando todo o sistema nervoso e vai acontecendo de uma maneira progressiva. E ela é causada pela diminuição da produção de um neurotransmissor chamado dopamina, muito importante para o funcionamento do nosso cérebro. Dentre os sintomas iniciais mais relatados pelos portadores da doença estão a rigidez muscular e nas articulações, tremores, a falta de equilíbrio, a lentidão para se movimentar. O tratamento do mal de Parkinson associado à realização de atividades físicas pode ter um controle aí de uma questão satisfatória nos sintomas da doença, que não tem cura, mas pode promover uma boa qualidade de vida ao paciente. Se você notar a presença de algum desses sintomas ou qualquer outra normalidade em seu corpo, em sua saúde, ou de alguém da sua família, é bom alertar, não é mesmo? Para a gente conseguir fazer um diagnóstico mais cedo, tratar. Existem atividades que podem ser feitas para melhorar. Além destas, é muito importante lembrarmos de doenças neurais adquiridas e hereditárias, dentre as quais vale citar o TDAH, que a gente até tem, né? Às vezes crianças, né, como vocês, que estão aí do outro lado da nossa telinha, o TOD, que é o opositor, a síndrome do pânico. Quantas pessoas não têm desenvolvido essa síndrome, não é mesmo? Ainda mais nesse período que a gente tem ficado mais dentro de casa. A síndrome do toque, a mania de tudo organizadinho. A depressão, que tem acometido os nossos jovens cada vez mais. A gente precisa ficar ligado nessas coisas. A esquizofrenia. Todos estes distúrbios merecem um olhar mais apurado, mais cuidadoso. É preciso ter mais carinho com um colega que às vezes só precisa de um pouquinho da nossa atenção, não é mesmo? Nós temos também as infecções do sistema nervoso central, que são extremamente graves. Lembra que a gente falou das capas, das estruturas que revestem o cérebro? As meninges? Pois é, quando elas se infeccionam, as meninges, elas acabam causando a meningite. O cérebro, né, junto com a medula espinhal, o encéfalo ele fica totalmente afetado. As infecções nesse sistema, então, podem ser causadas por vírus, né, que podem causar a meningite e a encefalite. Os sintomas, em geral, começam com febre e podem progredir para a irritabilidade, recusa de comer, dor de cabeça, dor na região do pescoço e, às vezes, a convulsão. O diagnóstico de infecção viral do sistema nervoso central se baseia em uma punção lombar, uma retirada com uma agulha de uma porção de um líquido da lombar. Muitas infecções são leves, mas outras são graves e podem causar até a morte.
os medicamentos antivirais não costumam ser eficazes para a maioria dos vírus que causam essas infecções no sistema nervoso central. Assim, a criança precisa receber medicações de suporte, hidratar bacana, medicação para febre, tudo isso precisa ser feito. Algumas dessas infecções afetam sobretudo as meninges, o tecido que recobre o cérebro, e são denominadas meningite. A meningite viral é algumas das vezes chamada de meningite asséptica, também pode ser causada por bactérias. Percebe o quanto os vírus e bactérias estão presentes ao nosso redor? O quanto a higiene é totalmente necessária? Precisamos pensar um pouco nessa condição. Crianças pequenininhas não têm tanta facilidade em mostrar, que ela precisa de um tratamento, que ela está com algum sintoma. Às vezes está chateada, irritada, passa-se ali como se fosse um dentinho, alguma coisa assim. Mas não é. Então, olha só, precisamos estar atentos aos sintomas de todos esses distúrbios que a gente acabou de estudar. Então, agora é hora de colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje. E você já sabe como fazer isso, não é mesmo? É só você acessar nossa plataforma SMED-GV, apontando a sua câmera para o celular na imagem que aparece aí no canto da tela. Realizar suas atividades. Você também pode acessar todas as nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube SMED-GV. Um forte abraço. Até nossa próxima aula.